Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos retomar a matéria da apostila 2. Lembra que nós paramos para vocês fazerem a revisão e depois a prova do primeiro bimestre, né? Então, hoje a gente vai continuar na página 38, que era onde a gente tinha parado, no capítulo 7, rocha, minerais e o solo, em geografia. Então, vamos lá? Minerais no Brasil. Página 38 é o final dela. O Brasil, ele é um país potencialmente rico em recursos minerais. Potencialmente, por quê? No subsolo brasileiro existem muitas riquezas que ainda não são conhecidas, elas ainda não foram descobertas e nem exploradas. A mineração é a atividade de extração de minerais das jazidas. Essa atividade é uma das que mais causam impactos ambientais, pois para alcançar as jazidas é necessário realizar grandes escavações, retirando a cobertura vegetal e revolvendo camadas profundas da superfície. Apesar disso, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Na página 38, vocês têm uma atividade de mineração em Minas Gerais, em Congonhas, Minas Gerais. Isso daqui é uma atividade de exploração. Veja que em cima não tem vegetação nenhuma, porque seria impossível para você poder fazer com que explore minerais, você tem que tirar toda a vegetação. As maiores riquezas minerais do país localizam-se em terrenos de formação bastante antigo, do período proterozoico. É o caso das jazidas de ferro e manganês da Serra dos Carajás, no sul do Pará, e do quadrilátero ferrífero, área localizada no centro de Minas Gerais. Nesse estado, como o próprio nome indica, a mineração é uma atividade econômica bastante importante, realizada desde o Brasil colônia. Aqui nós temos uma leitura cartográfica, né, que vocês podem observar, e aí as principais reservas de minerais do país. E em seguida, vocês vão responder as questões aqui embaixo. Olha só, o Brasil e as principais jazidas. Então, nós temos cobre, estanho, ferro, manganês, ouro, bauxita, nióbio, níquel, as não metálicas, diamante. Nós temos os energéticos, que é o carvão, xisto, beluminoso e o petróleo. Isso tudo aqui, olha, conforme vocês vão vendo, dá para ver as regiões que mais tem esse tipo de minério. Nós temos o escudo pré-colombiano, que é nessa parte verde, e a cobertura sedimentar, que é na parte laranja. Aí vocês vão responder essas questões abaixo. A número 2, ela é pessoal, e a 3 também. Então, a 1 é a única que não é pessoal. Em que unidade da federação a maior concentração de jazidas de ferro? Os maiores, se você olhar aqui no mapa, vocês vão ver que é na região de Minas Gerais. Ela é uma região conhecida como quadrilátero ferrífero. A 2 e a 3, elas são pessoais, tá? Então, vocês vão ler e vão responder com a opinião de vocês. Combustíveis fósseis na página 40. O carvão mineral é o petróleo e o petróleo são combustíveis fósseis. O que é fósseis? São restos dos seres vivos e vestígios de suas atividades, ossos, conchas, pegadas, preservado em diversos materiais, especialmente em rochas. E esses combustíveis podem ser queimados, gerando energia. São também denominados recursos minerais energéticos, embora não sejam classificados exatamente como minerais. Sua origem orgânica os diferencia dos demais minerais inorgânicos. O que é inorgânicos? Que não são de origem orgânica a partir do organismo vivo, quer dizer, elas não vêm de organismos vivos. Depois nós temos o carvão mineral.
O carvão mineral se formou pelo longo processo de soterramento de árvores e plantas em terrenos pantanosos. Isso ocorreu há aproximadamente 340 milhões de anos, no período Carbonífero. Observe esse processo na imagem a seguir. Ambiente, olha, esse daqui são os processos, tá? Então, aqui demonstra cada processo. Ambiente úmido, vegetação abundante. Acumulação de folhas, galhos e outros fragmentos da vegetação no fundo do pântano forma uma extensa camada de restos orgânicos. Essa camada é comprimida e parcialmente decomposta, formando a turfa. A outra, o soterramento não muito profundo comprime ainda mais a turfa e a transforma em lignito, que é essa imagem, é a imagem número 2. Na imagem 3, o aumento do soterramento por muitos metros e durante milhões de anos comprime ainda mais o lignito e o transforma em carvão betuminoso, que é o carvão macio. E a outra, a última imagem, é se o soterramento continuar e houver deformação estrutural, o aumento da pressão e do calor fará o carvão betuminoso mais macio, metamorfosear-se em carvão antracito, que é aquele carvão mais duro. A carboquímica, a indústria de derivados de carvão, produz matérias-primas para indústrias químicas, farmacêuticas, de cosméticos e etc. Do carvão, obtém-se também o coque metalúrgico, que é usado nas indústrias siderúrgicas para a produção do ferro e do aço. Então, olha como essas reservas, elas são extremamente importantes para a economia de cada país, né? As reservas de carvão mineral no Brasil são pequenas e concentram-se nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além de serem encontrados em pouca quantidade, a maior parte desse carvão é de baixo poder calorífico e apresenta elevado teor de impurezas, como cinzas e enxofre. A imagem ao lado ilustra uma jazida carbonífera da região sul do país. Quer dizer, nós temos uma imagem aqui na página 41, que é essa daqui, eles trabalhando na extração desse carvão. O carvão, quando ele não tem o poder calorífico, ele não é muito bom para se queimar. Então, por isso que ele não é um carvão muito prestigiado. Petróleo. Na atualidade, o petróleo é um recurso mineral de extrema importância. Por meio do refino do petróleo bruto, é possível obter gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, parafinas, diferentes tipos de gases. Além disso, o petróleo serve como matéria-prima para a produção de plásticos, fertilizantes, medicamentos, entre outros produtos. O petróleo é resultado da decomposição e acúmulos de restos de seres vivos no fundo dos mares e oceanos, há milhões de anos na era Mesozoica. Ela é encontrada nas camadas das rochas sedimentares e concentra-se em apenas algumas regiões do planeta. Processo de formação do petróleo, aqui na página 41, aqui nós temos o processo dessa construção desse petróleo. Então, a primeira parte é a rocha impermeável, plantas e animais marinhos morrem e seus restos afundam no leito do oceano. Com o tempo, mais sedimentos são depositados no fundo do oceano, provocando calor e pressão, que transforma os restos marinhos em petróleo. Os restos marinhos são cobertos por lama e sedimentos. Plataforma de petróleo, rocha impermeável. Outras camadas de rocha são formadas no assoalho oceânico. A pressão impulsiona o petróleo para cima através da rocha porosa
e pode se formar um reservatório de onde pode ser extraído pelas plataformas de petróleo. Aí aqui eles estão mostrando aqui uma plataforma de petróleo escavando esse petróleo, ok? É bem interessante. Quanto mais petróleo tiver no país, mais rico esse país vai ser. Por isso que no Oriente Médio, onde há muitos canais petrolíferos, eles são tão ricos. Porque o que eles não têm, porque lá o solo não produz, mas em compensação eles conseguem materiais bem mais ricos, que é o petróleo. E com o petróleo eles compram os outros produtos que eles não têm. No mapa a seguir, os países que abrigam as maiores reservas de petróleo no mundo, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, aqui, ó, o primeiro lugar é na Venezuela, o segundo é na Arábia Saudita, o terceiro é no Canadá, o quarto é no Irã, depois Iraque, Federação Russa, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Líbia, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar e o Brasil vem em 15º lugar. Agora, vê a incoerência. Na Venezuela tem petróleo, que é o primeiro lugar em bilhões de barris, e é um país que está passando por extrema pobreza por causa da administração. Petróleo no Brasil. A Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa responsável por ações de exploração, produção, refino e comercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados no Brasil e em outros países do mundo. O petróleo nacional é extraído de poços continentais e principalmente de poços submarinos, que se localizam a certa distância da costa. A área produtora mais importante é a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das maiores produtoras de petróleo em águas profundas do mundo. A produção terrestre está concentrada nas regiões Norte e Nordeste, e em menor escala na região Sudeste, no estado do Espírito Santo. Então, aqui na página 43, nós temos um desenho, que é uma plataforma petrolífera, né, de grande estrutura, usada na exploração do petróleo, tanto em alto mar como em terra firme, que é essa daqui, ó. Tá vendo? É um desenho que simboliza bem essa parte. Então, nós temos uma curiosidade, né? Que é os séculos 20 e 21 não seriam os mesmos sem o petróleo. Apesar de ser conhecido desde a antiguidade, ele nunca foi tão consumido como nas últimas décadas. Sua utilidade estimulou o crescimento da indústria automobilística, de detergentes, solventes, cosméticos, tinta, tecido sintético, entre muitos outros. Com isso, o mundo tornou-se dependente do petróleo e, por consequência, dos países que o produzem. Por essa razão, o século XX pode ser denominado o século do petróleo. De toda a energia gerada atualmente no planeta, cerca de 40% vem do petróleo. O restante divide-se entre carvão, gás natural e outras fontes, como energia nuclear ou hidrelétrica. Entretanto, ele é um exemplo de recurso natural não renovável, isto é, o seu ciclo de reprodução é muito longo, milhões de anos. Então, não há como prever sua reposição na natureza. Algumas estimativas calculam que as reservas mundiais de petróleo se esgotarão até o ano de 2050. Se isso se confirmar, a humanidade terá de buscar novas fontes de energia para que a economia mundial não pare. Então, quer dizer, como demora milhões de anos para se produzir o petróleo, com certeza ele não consegue, ele não é renovável, então ele tem prazo de validade. Então, como será em 2050, né? Olha, na segunda aula eu volto com o texto da página 44, ok?